pessoal. Eu sou Maria Angélica Filch, eu sou nutricionista, sou presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia e coordeno o ambulatório de fitoterapia no Hospital Federal do Andaraí. Fui professora de algumas disciplinas de vocês e pretendo passar um pouco da minha experiência clínica aqui no curso para vocês. Eu sou uma mulher cis, de pele clara, cabelo longo, estou usando batom, estou usando brincos, uma blusa rosa. Atrás de mim tem uma parede branca com uma estante de livros. Primeiro caso clínico que eu trago para vocês, né? Como eu dei aula, né, de sistema digestório, coloquei material para vocês de sistema digestório, os casos clínicos que eu trago estão relacionados aí ao sistema digestório, né? A gente vai começar apresentando, né, um roteirinho básico do que vai ser esse caso clínico. Então, a gente vai falar um pouquinho da anamnese, um pouquinho dos antecedentes aí desse paciente, para a gente entender também se faz uso de medicamentos, se não faz, exames físicos, se houver, né, exames complementares, enfim, o diagnóstico que a gente fez, né, para fazer o tratamento com a fitoterapia, e aí nós vamos falar um pouquinho dos sinais e alertas que precisamos observar, né, essa lista aí de problemas que vai ser, né, o que nós vamos dar o direcionamento para a prescrição, né, o plano de cuidado, principalmente, né, antes de começar na fitoterapia, questão não farmacológica, algumas sugestões de fitoterápicos, e aí a gente vai para a prescrição e para a evolução do caso. Vamos começar, então, né, falando um pouquinho do caso clínico. Esse caso clínico é do sexo feminino, então, uma mulher de 32 anos, paciente, né, do ambulatório, que chegou, né, relatando alterações intestinais aí, presentes desde a adolescência, então, algo que já vinha presente nessa paciente com um relato bastante tempo, né, já que tem já 32 anos quando chega à consulta. Refere evacuar cerca de 2 vezes por semana, então, né, um trânsito aí mais lento, apresentando fezes ressecadas. Quando a gente vai lá pegar na escala Bristol, né, que foi, inclusive, colocado no material de vocês. Na escala Bristol, ela está com a escala Bristol 2, né, então, ela tem, não são fezes soltas, né, elas estão aglomeradas, mas elas são um pouco mais ressecadas, apresentando aí também sensação de empanzinamento, então esse desconforto, e flatulência. O quadro é influenciado por fatores alimentares e emocionais, então, né, o tipo de alimentação colocada, o grau de estresse da paciente priora esse quadro, né, então, acaba piorando aí com essa alimentação, se não for de forma regular. No recordatório alimentar, que é bastante comum ser feito pela nutrição, então no recordatório alimentar, é identificada uma seletividade alimentar. Então, esse paciente acaba comendo não uma variedade alimentar, e sim determinados tipos de alimento de forma contínua. E isso só prejudica esse quadro dela. Na anamnese mais dirigida, então, referiu um sono irregular, um cansaço associado ao excesso de trabalho, já que a paciente é professora. Pratica atividade física de forma regular, né? Um consumo hídrico adequado, quando foi feito, né, a investigação, então o ideal é que seja 35 ml por quilo de peso, estava adequado esse consumo hídrico, e a paciente ainda refere frequentes episódios de candidíase vaginal, tá? Aí com frequência, enfim, de utilização de determinados fármacos em função dessa candidíase. Continuando sobre a paciente, a gente tem antecedentes, que é uma paciente que relata transtorno alimentar na adolescência, tá? Então, ela teve anorexia na adolescência, precisou, inclusive, ficar internada, então, um grau de anorexia bastante grande. Anorexia é um transtorno alimentar, é um transtorno alimentar onde o paciente fica começa a fazer restrição alimentar, que pode chegar, inclusive, a não se alimentar. E se ela precisou ser internada, ela chegou nesse estágio. Ela chegou nesse estágio de não comer, né? Simplesmente não comer nada de alimentação, ou mínimo que não foi suficiente para nutrir, tá? Por isso que a gente acaba internando muitas vezes o paciente. Então, uma anorexia bastante severa. Quando ela chega em consulta, ela está apenas com laxantes SOS sendo utilizados, e laxantes irritantes de mucosa, que são os laxantes, né? A gente tem vários tipos de laxantes, vocês viram isso em aula, mas a gente tem os laxantes que são irritantes, que são aqueles que
possuem compostos antraquinônicos na sua composição, né, que vão fazendo irritação aí das microvilosidades intestinais, e a gente sabe que o uso crônico desse tipo de laxante pode vir, inclusive, a desencadear aí uma desbiose, desencadear uma constipação paradoxal. Então, é bastante preocupante esse uso aí dela, apesar dela não usar de forma contínua, utilizar mais SOS, mas é um SOS com bastante frequência, já que vem há muito tempo já relatando esse intestino problemático. Em exame físico, a gente faz uma sensibilidade, aí percebe uma sensibilidade à palpação e uma distensão abdominal do paciente, que também já tinha sido relatado na fala. Exames complementares, ela traz uma endoscopia digestiva e uma colonoscopia sem qualquer alteração, tá? E os exames bioquímicos e exames de tolerância e alergias alimentares também sem alteração. Então, a paciente tem, né, aí exames que não trazem, não levam para nenhum diagnóstico específico. O IMC dela de 18,58, né, que é um IMC, para quem não está familiarizado com o IMC, o índice de massa corporal, isso é uma tabela, né, que a gente tem para comparar e verificar se o peso está muito fora, né, para baixo ou para cima do que seria, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, adequado para o paciente. Nesse caso, um IMC quase abaixo do que deveria estar, porque a gente sabe que um IMC abaixo de 18 é considerado desnutrição já. Então, ela está com o IMC dentro ali do parâmetro, mas com um sinal de que tem que haver um alerta já. Então, falando um pouquinho do diagnóstico dessa paciente, né? A gente tem um diagnóstico, então, de desbiose, né, intestinal, né, que é, né, vocês viram isso ao longo do curso, a desbiose intestinal a gente já contém quando? Quando você não tem nada, né, nenhuma alteração fisiológica, né, que seja observada em exames, né, seja exames de imagem, exames bioquímicos, enfim, né, ela tem aí uma colonoscopia, uma endoscopia sem qualquer alteração, mas os sintomas estão presentes. Os sintomas estão presentes aí no trato digestório inferior dessa paciente, né, nesse intestino. Então, a gente tem uma irregularidade, a desbiose é isso, ela é um desequilíbrio da flora intestinal. A gente tem uma prevalência de bactérias não comensais, né, as bactérias não benéficas, sobre as bactérias benéficas, as bactérias que devem estar presentes. E isso a gente verifica também, né, pelo fato dela ter ali recorrentes episódios de candidíase de repetição, o que também sugere isso, já que a flora, tanto vaginal quanto a flora intestinal, elas são colonizadas por bactérias, devem ser colonizadas, mas deve-se haver esse equilíbrio aqui, né? O que, quando você tem a desbiose, não há esse equilíbrio aí nessas bactérias, né? E aí, quais são os diagnósticos diferenciais que a gente poderia? Será que a gente poderia pensar que essa paciente tem uma constipação intestinal de trânsito lento, né? Ou uma constipação funcional? A gente descarta o fato de trabalhar só essa constipação aqui da paciente, seja de trânsito lento ou funcional. A gente sabe que a constipação de trânsito lento, ela, a paciente até apresenta isso, né, evacuações de 2 vezes na semana, enfim, mas não é só isso. Ela tem, né, as fezes aí com forma, né, mas também com fezes mais ressecadas. Então, acaba que ela tem a mistura das duas. Ela não tem nem só uma constipação de trânsito lento, nem só a constipação funcional, que é aquela constipação apenas das fezes completamente ressecadas, em tamanho de bolinha, o que não acontece com essa paciente. Então, a gente descarta esse primeiro diferencial. O outro seria, né, o que poderia ser, enfim, uma síndrome de intestino irritável, que ela não vem com esse diagnóstico, mas que a gente sabe que traz uma urgência e uma sensação, uma urgência quando é de constipação, né, e quando a gente tem a síndrome do intestino irritável do tipo diarreica, a gente tem aquela sensação de evacuar que às vezes não acontece. Então, não tem nem a sensação de evacuar, nem a urgência em evacuar.
Então, nossa paciente não apresenta isso, o que corrobora, né, com o diagnóstico de disbiose intestinal. E aí a gente, né, dou aqui uma pausa nessa discussão, se você quiser pausar, né, a apresentação, para pensar quais seriam os sinais de alerta, né, e a lista de problemas que a gente precisa trabalhar aqui com essa paciente. E aí a gente vai, então, para né, essa lista de alertas e esse comprometimento todo que a gente precisa ter com essa paciente. Então, primeira coisa, né, qual é a preocupação, né, qual é que a gente deve pensar? Um paciente que teve um histórico de anorexia, que está com um IMC baixo e que ainda tem um intestino disbiótico, prejudica a absorção, seja de nutrientes, seja de medicamentos, né? Então, muitas vezes, até para outros tratamentos, a gente precisa corrigir o funcionamento intestinal desse paciente para só, então, ter uma melhora aqui, né, no perfil, né, de absorção desses fármacos utilizados. Então, para absorção, aqui nesse caso de nutrientes, a gente precisa melhorar esse padrão. Então, o comprometimento nutricional é um alerta. Outro é o comprometimento do sono, né, qualidade do sono do paciente. Sabemos que esse estresse associado aí, né, esse intestino está muito relacionado à modulação de neurotransmissores e que vão ter resposta clínica lá no comprometimento do sono e do estresse do paciente. Então, também um sinal de alerta. Além disso, a resistência do tratamento convencional. A gente vai precisar, muitas vezes, fazer esse escalonamento da terapia, né? Lembrando que a gente tem uma paciente que já teve episódios aí de anorexia, né? O que traz uma paciente muito difícil o tratamento. Então, pensar aí, muitas vezes, em ter que escalonar esse tipo de tratamento com ela. E aí a gente vai para destacar, né, o que nós vamos, os sinais principais de alertas para tentar tratar com a fitoterapia ou com outras terapias que vamos utilizar. Constipação intestinal, então eu tenho uma paciente constipada, eu tenho uma paciente com empanzinamento e flatulência, em função desse intestino disbiótico, já fizemos, né, o diagnóstico de disbiose intestinal. Eu tenho um estresse ocupacional aí presente, um cansaço muito em função, né, de todos esses fatores já descritos aqui acima, que leva, né, um deles o sono alterado, e eu tenho a candidíase de repetição. Então, esses são os quadros que eu tenho aí para destaque para tratamento. E aí eu dou uma nova pausa nessa discussão, né, e peço para vocês pausarem aí essa apresentação e pensar, qual é o plano de cuidado, então, que eu vou fazer com essa paciente, né, além do tratamento e da intervenção fitoterápica, que é um segundo momento. Então, plano de cuidado e intervenção fitoterápica. O que dentro, né, do que nós vimos em aula, vocês podem pensar aí para essa paciente com disbiose intestinal. E aí a gente vai para primeiro as metas terapêuticas. O que eu preciso fazer, né? Eu preciso aumentar a frequência e a qualidade da evacuação das minhas pacientes, então não basta só aumentar a frequência, mas eu preciso aumentar a qualidade dessa evacuação, eu preciso melhorar o sono e o cansaço dela, preciso melhorar a qualidade de vida e reduzir o estresse dessa paciente, e reduzir, se possível, os episódios de candidíase de repetição dela também, que é uma queixa que veio presente. E aí, quais são as educações em saúde? Eu preciso explicar sobre a disbiose intestinal, né, dessa paciente, a importância da alimentação nesse quadro de disbiose, orientar sobre a importância da adesão ao tratamento, então, o quanto, né, a alimentação, né, a continuidade no tratamento vão fazer a diferença, e se houver, né, identificar aí os gatilhos de surto, né, os gatilhos que levam nessa disbiose. Estresse, com certeza, leva a falta ou não de atividade física, a quantidade de água que essa paciente ingere, tudo isso são gatilhos, e se ela já faz, deve permanecer, se ela não faz, a gente precisa tentar reduzir esse quadro. E aí a gente vai para as metas, né, e medidas, primeiro, não farmacológicas. Então, obviamente que a alimentação aqui é um fator muito importante, vai contribuir muito para essa resposta do paciente. Então, reeducação alimentar, tá? A inclusão de todos os grupos alimentares, já que falei lá no início que ela tem uma seleção, ela tem uma alimentação muito seletiva, então a gente vai aumentar aí, né, os grupos alimentares, né, tanto macro quanto micronutrientes nesse paciente, né? A exclusão de alimentos fermentativos, açúcares, doces, que a gente sabe que, inclusive, para candidíase é um problema bastante importante na disbiose também. Inclusão de fontes naturais de probióticos, a inclusão de
lactobacilos na alimentação, lactobacilos fonte alimentar mesmo, que a gente consegue, fibras, né? A utilização de grãos, de produtos integrais, exclusão de alimentos industrializados, né? Então, retirar os alimentos mais industrializados e colocar alimentos mais in natura. Né? Aquilo que a gente fala sempre, né, a nutrição, né, dentro do consultório. Então, vamos, né, descascar mais e desembalar menos. Acho que esse é fundamental para a desbiose intestinal. E aí a gente vai para medidas para redução do estresse, que são importantes também. Né? Outras práticas integrativas, sabemos que a fitoterapia é uma prática integrativa. Então, outras práticas integrativas, o yoga, o reiki, a meditação, enfim, outras práticas que façam com que essa paciente possa contribuir para essa redução do estresse, já que ela tem, né, um ambiente de trabalho que propicia também muito o estresse. E já é uma praticante de atividade física, né? Então, outras práticas que possam trazer aí essa redução do estresse também. E aí, solicitação de exame, né? Se for possível para seu paciente, né? A solicitação de exame, a gente tem 2 exames aqui que poderiam ser norteados, que é a coprologia funcional, principalmente quando a gente não tem resposta do tratamento no paciente, né? A gente pode pedir um exame de coprologia, que vai falar um pouco sobre a absorção ali que está tendo dessa alimentação, e um outro, que é um exame um pouco mais criterioso, que é o microbioma intestinal, que aí sim eu consigo verificar o tipo de bactéria que está presente na microbiota desse paciente. Infelizmente, nenhum desses 2 exames são oferecidos na rede pública, né? Então, muitas vezes a gente não consegue trabalhar com eles de forma tão efetiva. E aí a gente vai também, porque pensar nesse paciente, além do que eu vou fazer, né? Dessa intervenção alimentar, dessa intervenção de modificação de vida, o que foi feito nesse caso para essa paciente? Nós orientamos o encaminhamento para terapêutico, né, com psicólogo ou um psicanalista especialista em transtorno alimentar, já que, apesar de ter tido lá na adolescência, né, a gente verifica sinais nessa paciente que ainda há, né, uma questão alimentar bastante presente. Então, nesse caso, a orientação para esse encaminhamento é necessária. E aí, algumas plantas, né? Vamos falar um pouquinho de algumas possibilidades de tratamento dentro da desbiose, né? Aqui eu trago possibilidades de tratamento oral para desbiose. Então, a gente tem plantas aqui, né? O Plantago psyllium, que são plantas que podem ser utilizadas, Taraxacum officinalis, aqui eu tenho plantas umectantes, né? Plantas ricas em fibras, plantas que a maioria delas tem polissacarídeos na sua composição, muitas coleréticas e colagogas, que vão ajudar nesse trânsito intestinal. Então, o dente de leão, que é o Taraxacum officinalis, cúrcuma longa, plantas que vão ajudar nessa ação antiespasmódica, né, redução aí desse empanzinamento do paciente, como foi Niculi vulgaris, a Bacharis trimera, que além de fazer isso, também é colerética e colagoga, os Gingiberis officinalis, que além de trabalhar essa questão antiespasmódica, também é colerética e colagoga, e a Aquimélia, né, que é a mil folhas, que também tem essa ação antiespasmódica, essa ação de desconforto gástrico, uma planta eupéptica. Ok? Seriam aí algumas possibilidades de tratamento. A gente tem algumas possibilidades de tratamento oral do estresse, a matricária chamomila, né, que é a camomila, a uitânia, que é a ashwagandha, né, ou o ginseng indiano chamado, né, a valeriana, a passiflora, além da melissa e do mulungu. Algumas aqui modulando GABA, algumas modulando cortisol e estresse, né, como é o caso da uitânia, né, no entanto, a se avaliar muitas vezes se a gente há necessidade de utilizar todas essas plantas de tratamento, tá? Então, vamos verificar o que realmente foi necessário para dar continuidade nessa paciente. Então, muitas vezes, essa redução de estresse pode acontecer por outros mecanismos, mas eu estou trazendo para vocês aqui algumas possibilidades que poderiam ser pensadas. A mesma coisa é a candidíase. Se eu quiser atacar diretamente a candidíase, né, de repetição dela, com um tratamento na fitoterapia, seja oral ou tópica, eu vou ter a melaleuca, eu vou ter a aroeira, né, o cinnamomum, que a gente tem, pode utilizar tanto oral quanto tópico, a canela, né, que é a canela, o agaricus blasei, que é o cogumelo, que aí é muito mais da forma oral, e o orégano, né, mas novamente, será que eu preciso trabalhar diretamente com
cada queixa do meu paciente, ou eu consigo utilizar plantas que vão, muitas vezes, ter uma resposta que resolva outras queixas. Né? A candidíase aqui nessa paciente facilmente se resolve se a gente controlar, né, essa microbiota intestinal dessa paciente. Então, muitas vezes, a gente não precisa fazer uma atuação tão direta. E aí, sim, na prescrição. O que foi feito de prescrição para este paciente? Então, eu utilizei com essa paciente 3 plantas, né? Começando com a cúrcuma longa, né? A gente, dessa forma aqui, foi utilizado o extrato a 95% de curcuminoides, poderia ser feito aqui, né? Outras padronizações, né? Pode ser feito também a droga seca, né? Pulverizada dentro da cápsula, né, ou dado em sachê para o paciente, ou dado na alimentação do paciente. Então, a forma farmacêutica de utilização, muitas vezes, é verificado de acordo com o paciente, com as possibilidades e com as facilidades de uso dela. Né? Então, nesse caso aqui, a gente colocou um extrato dentro de uma cápsula, até para facilitar o modo, já que ela fica muito tempo fora de casa, né? Então, a cúrcuma longa, rizoma, um extrato a 95% de curcuminoides, a gente faz uma prescrição em cápsula. Tá? Então, tomar uma dose com água, uma vez ao dia pela manhã, por 30 dias. Foi esse início de prescrição. A cúrcuma aqui é uma planta colerética e colagoga, então ela vai ajudar, além de ser super anti-inflamatória, ela melhora, né, essa microbiota intestinal e faz com que as fezes tenham aí um pouco mais de frequência de evaculação, né? As plantas coleréticas e colagogas têm essa função de serem mais laxativas. O Plantago psyllium, que a gente sabe que é uma planta umectante, que vai levar água para a luz intestinal. Lembra que eu tenho uma paciente que ela tem 2 queixas, não é só trânsito lento e não é só fezes constipadas. As secas, eu tenho as 2 coisas na disbiose. Eu tenho as fezes secas e eu tenho o trânsito lento. Então, a cúrcuma é bastante indicada para o trânsito lento, mas o Plantago, né, o psyllium aqui nesse caso, é bastante umectante, então vai levar água também para essa luz intestinal. Esse volume de 10 gramas, a melhor forma de prescrição é em sachê, porque se eu fosse passar 10 gramas em cápsula, seria uma quantidade de cápsula muito grande para o meu paciente tomar. Então, a melhor forma é fazer um sachêzinho, né, que a farmácia de manipulação vai fazer, e que aí o paciente abre o sachê, coloca, né, dilui o sachê em água e toma imediatamente. É uma planta muito rica em polissacarídeos, né, portanto, muitas fibras aí para levar, né, essa ação umectante para as fezes da paciente. E eu passei a Aquileia, que é a 1000 folhas, nesse caso em tintura, para o paciente utilizar, 5 ml, que ele vai diluir em água e tomar 2 vezes ao dia, após o almoço e após o jantar. Por que a Aquileia entrou aqui nessa formulação? Ela entrou nessa formulação porque ela é uma planta antiespasmódica, eupéptica, portanto, a favor da digestão. A paciente tem queixas de flatulência, ela tem queixas, ela é uma planta carminativa, que vai ajudar nessa flatulência também, tem queixas de distensão abdominal. E por que a Aquileia foi escolhida, né? Isso é interessante, por que a Aquileia foi escolhida além de outras plantas, por exemplo, como foi Nicoli vulgaris, que também pode ser pensado e utilizado aqui, poderia ser utilizado aqui para essa paciente. Porque essa planta é uma planta utilizada na inapetência também. Ela é uma planta que melhora, né, o apetite do paciente, né? E a gente viu, né, que essa paciente tem uma dificuldade aí de consumo alimentar. Então, dentre as plantas que trabalham, né, a questão da ação antiespasmódica, carminativa e eupéptica, a Aquileia, né, se encaixa muito bem nesse quadro, além de trazer essa ação, né? As plantas são fitocomplexas, elas têm outras questões associadas e que devem ser levadas em consideração quando a gente for fazer a escolha da planta. E aí eu trago a evolução do caso para vocês. Então, a gente teve uma melhora, né, nos primeiros 30 dias, parcial, né, mais significativa dos sintomas. O paciente estava evacuando já em dias alternados, não estava evacuando todos os dias, mas já estava evacuando em dias alternados. Então, opa, a gente está indo no caminho certo. Ainda um volume não tão grande, mas aí a gente pensa, esse volume tão grande em função do que é? Obviamente, eu fiz uma investigação alimentar de novo, né, e verifiquei que esse volume não tão grande de alimentação
alimentação, de fezes, e vinha muito em função da alimentação. Então, eu mantive a formulação ainda e reforcei a importância da alimentação nesse quadro, né? Para a gente ter, sim, um volume para gerar. E após 90 dias de tratamento, o paciente veio com padrão de evacuação diário, foi retirado nesse momento a cúrcuma na forma de cápsula e foi adicionada na alimentação. Então, eu tirei da cápsula e coloquei dentro do alimento. Coloquei a cúrcuma em pó dentro da alimentação. Então, comecei já um processo de organizar para ela não ter, né, a continuidade aí do tratamento. E retirei o milfolhas, ela não vinha mais com quadro de ação antiespasmódica. Então, ela ficou 90 dias com a Aquileia na prescrição. Depois disso, retirei, né, porque essa queixa não estava mais presente. Mantive o penicílio nesse caso. O paciente estava evoluindo na terapia, comendo melhor e dormindo bem. Após 90 dias de acompanhamento, o paciente, né, me traz um funcionamento intestinal mantido, com alimentação orientada, então já diário, né, com volume, sem quadros de candidíase de repetição nos últimos 4 meses. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer pequenos ajustes e verificar se é realmente a fitoterapia que não está fazendo resultado ou todas as outras intercorrências que são tão importantes para aquele quadro clínico. A gente sabe que a fitoterapia, sim, pode ter uma resposta muito importante, mas ela não é, né, a única resposta, ou melhor, não é a única causa, né, no caso da desbiose intestinal. A gente sabe o quanto que o controle do estresse e o quanto que o grau de alimentação é importante aqui. Então, a fitoterapia vem na desbiose aqui para ajudar no controle, né, de quadros como, né, de desconfortos com ação antiespasmódica, para melhorar a lubrificação dessas fezes. Muitas vezes eu preciso de outras ações aqui, né? Então, nesse caso, eu não troquei a fitoterapia, né, mesmo não tendo uma resposta tão efetiva nos primeiros 30 dias, mas continuei, fortaleci a importância das demais e aos poucos eu fui sim retirando e ajustando essa fitoterapia. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado, né, esse caso clínico e espero ver vocês no próximo caso clínico.